Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. A live tá recheada de Neymar hoje, hein? Tem assuntos Neymar para mais de metro. Neymar que não vai pro jogo hoje. Acho que o Santos faz uma escolha correta diante do que o Santos fez no planejamento do ano passado, Felipe. Quando apressou demais a volta do Neymar e deu muita minutagem para ele no Campeonato Paulista, isso refletiu na temporada inteira. Dessa vez o planejamento é diferente. Ele treina já uma semana, mas não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. A expectativa é que ele jogue contra o Noroeste em Bauru, mas eu não acredito que ele jogue mais de 30 minutos. Eu acho que ele vai entrar no segundo tempo. E aí a gente vai entendendo o controle de carga que o clube vai fazer com o Neymar ao longo desse início de ano, para quem sabe tentar ter o Neymar por mais tempo em 26 do que teve para 2025, né? E aí, sobre isso, inclusive, Felipe, a gente precisa passar pela fala do Casagrande, que ali, incomodado com sempre dizerem sobre a relação Corinthians e Memphis Depay, que é uma relação que o Memphis onera demais um clube já muito onerado financeiramente. O senhor Casagrande resolveu apontar os seus canhões para ele, para o Neymar, durante o programa Wall News Sport, com a apresentação do âncora. Foi de hoje esse programa? Foi de hoje. Com a apresentação, ou foi de ontem à noite, mas enfim, com a apresentação. Isso foi publicado aqui no Pérolas. Hoje, né? Hoje, mas eu acho que esse programa não é de manhã. Eu acho que o programa da manhã é o posse de bola. Acho que esse programa é da noite de... Não, o posse de bola é só de segunda e sexta. Ah, tá. Então pode ser que tenha sido hoje mesmo. Foi mal aí o UOL. Então, vamos lá. Ouviu o que o Casão falou sobre Corinthians, Depay, Santos e Neymar. Puxar aqui. Deixa eu ver se o áudio já tá no jeito. Agora tá. Vamos lá. Fala, Casão. Deixa eu falar só uma coisa. Uma crítica de um torcedor do Corinthians. O Memphis está sempre em pauta. Aumenta a dívida do Corinthians, o Memphis está cobrando 30 milhões. E o Neymar? Não está em pauta? Sim. Ninguém coloca o Neymar em pauta? Não o Memphis, o foco é o Memphis. Não vai jogar de novo. Então, o Neymar é o foco. Que não joga, está sempre machucado e não dá título nenhum. Não deu nada. Ajudou a fugir do rebaixamento nas últimas 2 rodadas com 2 times rebaixados. Aí o foco é sempre o Memphis. Não, o foco é o Memphis, sim. É o Memphis, sim, que ganha muito e aumenta a dívida do Corinthians, mas o Neymar nem joga e ganha mais, e ele fura mais a parte financeira do Santos do que o Memphis fura do Corinthians. Santos é uma caixa preta. Felipe, o que você pensa sobre isso? Tenho a dizer, mas primeiro eu quero te ouvir. Cara, faz sentido, né? Faz sentido. Eu não tenho conhecimento se de fato o que o Neymar ganha e recebe impacta mais do que o Memphis impacta no Corinthians. Óbvio que o Memphis recebe é difícil fazer essa conta, por quê? Então. Porque assim... O Casão falou ali, mas assim, não tem como a gente ter a comprovação ali dos números e tudo mais para cravar que de fato uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou dizer por que é difícil fazer essa conta. O Santos tem uma receita menor do que a do Corinthians, certo? Então, em tese, o Memphis impacta menos da receita do Corinthians do que o Neymar impacta na receita do Santos. Só que, Felipe, tem outra coisa também. A dívida do Corinthians é 3 vezes maior do que a dívida do Santos. Sim. 3 vezes para mais maior. Então, é muito difícil fazer essa conta. E outra, quais são os salários de fato? Porque o que eu apurei do primeiro salário do Neymar é que ele ganhava 4,2 milhões na carteira, mas ele tinha aquele mínimo garantido de 85 milhões de dólares, que somando nos primeiros 6 meses de contrato, daria aquele contrato estrondoso de 21 milhões de reais por mês. Só que assim, eu nunca vi o segundo contrato do Neymar a partir do segundo semestre. O que se disse e o que foi apurado pela imprensa, pelos setoristas, o que eu não confio muito, porque ninguém soube dos 21 milhões até eu pegar o contrato. Então vamos lembrar, se eles fossem tão confiáveis assim, eles tinham descoberto os 21 milhões antes de mim. E ninguém descobriu, e eu acho que não teria descoberto até hoje, se não fosse essa matéria que fiz ao lado do Pedro Lopes. Mas o que a gente pode dizer?
que se eles estiverem certos e o Neymar tiver aberto mão dessa grana de imagem e tiver só o salário mantido, o Neymar atualmente hoje ganharia 4,2 milhões. Quanto ganha o Memphis? Quanto que é a parte do patrocinador? Quanto que é de carteira? Quanto que é de imagem? Eu não sei, eu não tenho essa informação. Alguns recentemente o contrato, né? Alguns falam 4, outros falam 5, outros falam 6. Eu não sei, cara. E outra, o Memphis tem um monte de bônus de participação em título. O Memphis, pelo que eu vi, vai pegar ganhou 4 milhões só na Supercopa agora. Então são contratos bem diferentes com relação... É um contrato bem diferente com relação do Neymar. Então eu não consigo dizer que o Memphis é mais oneroso ao Corinthians que o Neymar ou que o Neymar é mais oneroso ao Santos do que o Memphis. Mas assim... Agora, são situações parecidas para dizer o mínimo. Quer dizer, fora de campo, né? Porque dentro de campo o Casão tem razão. Exatamente, aí que eu ia chegar, cara. Tirando a parte de fora do campo, de quem é mais oneroso ao clube que defende, na minha opinião, o Memphis é muito mais decisivo como jogador do que o Neymar. Desse período que ele tá no Corinthians, que quase coincide com o período que o Neymar tá no Santos, né? O Memphis chega na metade de 24, o Neymar chega no começo de 25, e o Memphis é decisivo na reta final de 24 para salvar o Corinthians do rebaixamento, é decisivo no título paulista, e é mais decisivo ainda na Copa do Brasil no final do ano, marcando o gol do título. E o Neymar, a gente só viu ele brilhar contra equipes do baixo clero do futebol brasileiro, né? Só contra o Flamengo. Sobretudo no Campeonato Brasileiro. Tem um gol contra o Flamengo que foi decisivo, que se a gente for colocar na ponta do lápis pela pontuação final do Brasileiro de 25, ajudou sim o Santos a escapar do rebaixamento, só que é muito pouco pelo que o Neymar custou, pelo que ele significa, como foi a apresentação dele, pelas aspirações do Neymar ainda na carreira de disputar uma Copa do Mundo. Então, se a gente for comparar Memphis e Neymar e colocar no combo todo, dentro, fora de campo, questão financeira e tudo mais, o que ambos significam, na minha opinião, o Memphis é muito mais decisivo e valeu cada centavo do que o Corinthians investiu nele. Aí eu já discordo. Ao contrário do Neymar, cara. Você acha que o Memphis valeu? Mas você acha que o Memphis valeu cada centavo? Cara, jogador caro, é o que eu sempre falo, velho. Jogador caro é aquele bagre que o seu clube gastou os tubos pra trazer ele e ele não entregou absolutamente nada dentro de campo. O Memphis justificou o investimento. O Corinthians ganhou 3 taças, cara. Mas eu não acho. Ganhou 3 taças. Ele foi decisivo em 2. Eu não acho que, sinceramente, cara, eu acho que nenhum jogador. Eu acho que um clube que tem a dívida que o Corinthians tem, não pode pagar isso por ninguém, mesmo que seja pra ganhar títulos. Mas não é o. Não acho que justifica. O patrocinador não paga metade do salário do cara? Mas isso deixa de entrar nos cofres do Corinthians. Se o patrocinador não pagasse esse dinheiro, o Corinthians ganharia mais com o dinheiro do patrocinador. Isso é uma conta pra inglês ver. Se tivesse outro jogador, ele seria decisivo a ponto do Corinthians ganhar títulos? Então, eu acho que mas aí você tem que fazer a conta que é a seguinte. Se tivesse outro jogador que ganhasse metade do que o Memphis ganha, seria ainda um grande salário. O Corinthians tem a capacidade de trazer um jogador... trouxe o Coronado, por exemplo. Mas aí é uma contratação furada de alguém que nunca fez nada na história do mundo, né? Entendeu? E não foi. Esse foi caro. Mas o Corinthians ter contratado o Coronado não dá salvo-conduto pra pagar 5 pro Memphis e a gente falar que isso foi. Que cada centavo valeu, entendeu? Eu acho que não. Valeu taça, cara. Beleza. Então, se ele ganhasse 30 milhões, porque ganhou taça, valeu também. Qual que é o limite pra valer? 30 Mas qual que é o limite? 30 milhões é foda. 5 milhões Neymar pode. 21 e não ganhou nada. Não, o Neymar ganhou 21 no primeiro semestre. E não ganhou. O Santos não ganhou nada. Nenhuma. Não, claro. Não ganhou nem o Paulista. Na hora do vamos ver, ele tava machucado. Tava na Kings League. Né? Então, foda, cara. Mas eu não tô usando a comparação com o Neymar. Porque aí se não vira assim aí o PT. Se não vira assim aí o PT. Calma aí. Não, pô, o Casão que a gente tá comentando é a opinião do Casão. Mas assim, calma. Para Neymar e Memphis. Então, não. É o que a gente tá debatendo. O que o Casal tá falando é o seguinte: por que a gente só fala de Memphis e não fala de Neymar? E aí eu vou entrar nessa parte. Agora, quando a gente olha só pra Memphis e esquece Neymar, eu acho que 5 milhões pra qualquer jogador no Brasil, ainda mais um clube com a dívida do Corinthians, não deveria pagar, mesmo que esse jogador seja decisivo.
É a minha maneira de enxergar futebol, mas respeito o seu jeito de achar que valeu. Tudo bem, são só opiniões. Agora, com relação a essa comparação que o Casão fez com o Neymar, a minha resposta pro Casão é a seguinte: se fala do Memphis e não se fala tanto do Neymar, por duas questões. A primeira, o Memphis está em evidência porque está jogando. O Neymar não tá. Então nem o torcedor do Santos fala do Neymar hoje, porque o Neymar hoje nem estreou, é um hipotético jogador. Segundo, Felipe, cara, o Memphis joga no Corinthians, o Neymar joga no Santos. A exposição e o canhão do Corinthians é muito maior, o Corinthians é muito mais falado do que o Santos. Então, obviamente, o Memphis vai ser muito mais falado do que o Neymar. Cara, como assim, velho? Você acha que... O Neymar é uma editoria, você mesmo vive dizendo isso. Tudo bem, mas quando ele fala sobre essa diferença, hoje, quem que fala de Neymar? Quem que tá falando do Neymar dentro de campo? Não falam mais do Neymar porque virou um... Cara, assim, com todo respeito ao Neymar, mas virou uma parada irrelevante falar então, dele. Mas é isso. Porque até o ano passado ele era pauta constante, inclusive aqui no nosso canal. A gente falava do Neymar toda semana, umas 2, 3 vezes. Que ele era relevante, ele tava em evidência na grande mídia, estavam debatendo ele. Hoje ninguém debate mais, porque, pô, mais uma lesão, mais aquele nhenhenhen, Copa do Mundo, não sei o quê, bababá. As pessoas foram cansando, cara. Foram cansando. O Memphis tá jogando. Não tá no DM do Corinthians. Quem aceitou pagar o salário, beleza. Quem aceitou pagar isso aí por ele, beleza. Mas ele foi lá dentro de campo e justificou. Foi importante pra ganhar o título pro Corinthians. O Neymar, a questão é nem isso. Nem isso ele foi. Ele salvou o Santos do rebaixamento contra o Juventude e o Sport. Pô, é muito pouco, velho. Muito pouco. Então, acho que o Neymar tá perdendo relevância no debate, velho. Então. Porque ele não tá em campo. E quando tá em campo, ele não traz mais aquela vontade que as pessoas tinham de ver, né? Hoje parece que, tipo, puta, é isso aí? Tô de boa. Né? É meio que isso, assim. Mas é isso, a opinião do Casão. Eu, sinceramente, acho os dois negócios ruins. Continuo achando. Eu, assim, eu sei que o torcedor fica bravo com isso, mas entre o Corinthians ter ganhado essas 3 taças, se o Corinthians tivesse pagado 1 bi de dívida, pra mim seria melhor. Pra mim. Mas o futebol é título, não é pagamento de dívida, etc e tal. Mas você tornando o clube viável, a chance do Corinthians brigar por muito mais títulos no futuro aumenta muito. Né? Isso sim, então, isso assim, e isso passa muito por contratações desse tipo. É claro que o Memphis não é o maior erro. Existem erros maiores no Corinthians do que o Memphis, ainda que o Memphis ganhe tudo que ganhe. Mas não dá para um clube que... Não dá pra gente normalizar um clube que tem a dívida que tem contratar esse jogador. A minha maneira de ver. A minha maneira de enxergar. O que eu fico... E o Neymar é a mesma coisa. O Neymar é até pior. E no Santos... Cara... Se a gente for ampliar essa discussão, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, velho. Porque, assim, Santos e Corinthians não são exemplo de nada em gestão. Nada, lógico. O Corinthians não pagou, demorou um século pra pagar o Ranieri, velho, do Cuiabá. O presidente ficava aí na imprensa. O Santos não pagou o Caixinha, não pagou a Aroca do Baço, não precisamos pagar ninguém. Aí é o que eu falo, o nosso querido Ale Ferreira também já falou isso no Fala Rival. Cara... Num buraco gigantesco que o Corinthians tá, o salário do Memphis, o que ele ganha, significa uma areinha caindo no mar de lama. Mas... E essa areinha pelo menos trouxe título, tá ligado? Se a gente for olhar o copo meio cheio. Agora, óbvio que não é um exemplo de uma ótima gestão, de pensar no bem financeiro do clube, pensar a médio e longo prazo, em clube profissional e tudo mais. Não é, óbvio que não é. Fique claro aqui. Mas assim, comparando os dois jogadores, pô, eu fico com o Memphis hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje o Memphis é mais jogador que o Neymar. Eu espero que em 2026 essa perspectiva mude, que o Neymar jogue muito e tal. Mas hoje, até dia 4 de fevereiro de 2026, o que fizeram aqui no Brasil não dá nem pra comparar, não dá nem pra sair na foto. Inclusive eu vejo, você pode falar melhor que eu, mas vendo de fora, eu que não sou santista, eu vejo uma ânsia da torcida do Santos nas redes sociais e parece que o Neymar tá sempre antecipando a volta dele, sabe?
cara, se recupera de fato 100%, mano. Se recupera 100% pra jogar uma sequência de 10 jogos seguidos. Pra gente ter uma margem maior de avaliação. E outra, Felipe, tem uma coisa também. Se falar, o Neymar é uma editoria, então se fala muito dele. Mas é diferente se falar do Neymar, se falar o que ele aprontou, deixou de aprontar, se ele treinou, não treinou, se ele viajou, não viajou, quem ele comeu, deixou de comer, se ele traiu ou se ele não traiu. Isso é sobre o Neymar. Agora, quando o papo vai pra esse lugar que é o Neymar como pano de fundo e a negociação para se falar do Santos, se fala muito menos do que se fala do Corinthians, cara. Se fala muito menos, assim, vamos discutir aqui o quanto o Neymar está onerando o Santos. Isso não é importante. O importante para a editoria Neymar é quem ele pegou, quem ele mandou mensagem na DM do Instagram. Você entendeu? Essa é a questão. No Corinthians não, existe hoje no Corinthians hoje existe um jornalismo e um olhar para tudo que a gente viu aí Ministério Público atrás de ex-presidentes que passaram o cartão corporativo e teriam passado o cartão corporativo para compra de bens pessoais, etc. Quando você viu isso vazando do Santos? Você viu... Cara, isso eu concordo. Entendeu? Então, assim, e aí quando se fala do Memphis nesse aspecto, está falando não do Memphis, está falando de Corinthians, está falando de finanças do Corinthians. Quando se fala do Neymar nesse aspecto que envolve o Santos e finanças, cara, só sabe hoje o buraco que está o Santos, o Santista. O Corinthians, todo mundo sabe que deve 3 bi, o Brasil inteiro sabe a dívida do Corinthians. O Santos, só o Santista sabe, porque isso não é de interesse público, cara, da grande mídia. Tá na hora de você fazer igual o Barolo fez, cara. Gravar um vídeo no seu canal pedindo pra grande mídia, os caras que mas não vai adiantar nada. Pra eles cobrirem o Santos e investigarem o Santos. Não vai adiantar nada. Quem fala sobre isso é você. Não vai adiantar nada, cara. O Edu Futirinhas às vezes fala também, mas assim, ficam só na questão mais da opinião ali. E os caras têm que ir lá investigar o Santos, pô. Investiga o Marcelo Teixeira lá, ver como tá as contas do clube. Bota na mídia, coloca em evidência, vai ficar... Eu concordo, quando vão falar do Neymar é sempre sobre o Neymar está X dias é sempre fora. Sobre o Neymar, não é sobre Neymar e Santos, entendeu? É isso. O Santos é o spa do Neymar pra essa galera. Pense o seguinte, imagina se o Neymar não estivesse no Santos. Falariam do Santos? Nossa, aí o Santos é aquilo, ó. O Santos é aquele cara que vai pro médico, faz um exame, uma tomografia no pulmão e o pulmão dele tá comprometido de cigarro, mas ele nunca fumou um cigarro na vida, que ele morou com fumante a vida inteira. Se fala do Santos por tabela, sabe? Aí fala assim, pô, você fuma por tabela, você fumou a vida inteira por tabela. Não é isso que falam? O Santos se fala do Santos por tabela, por falar do Neymar. Do Santos mesmo não fala nada. A contra o São Paulo vai ser se o Neymar jogasse, né? O Neymar jogou, fez a sua estreia. E aí, o que você acharam do Neymar? O Santos tá ali nessa zona do rebaixamento. Próximo assunto. É Neymar, um comentáriozinho do Santos e próximo assunto. Por isso que eu tenho alguma audiência, por isso que os canais hoje do Santos têm muita audiência, porque é o único lugar que fala do Santos. A grande mídia desrespeita o Santos. Se criou um G4 no Band Esportes, que é G3. Muda o caralho do nome do programa. Eu adoro todo mundo que tá ali. Adoro o Massini, adoro o Arnaldo, adoro o Tirone. Mas é G4 porque Vessone. São 4... Adoro o Vessone, são 4 caras. Não, G4 existe porque são os 4 grandes de São Paulo. Nunca existiu porque é 4. Mete G3. Nunca foi G4. Ninguém respeita, a grande mídia não respeita o Santos Futebol Clube. Então é por isso, Casão, que se fala do Memphis no Corinthians nesse caso, que se preocupam com as finanças e que estão cagando porque o Marcelo Teixeira, Alexandre Matos e seus Blue Caps estão fazendo no Santos. É errado? É errado, mas é o que é. É o que é. Quem grita com isso todo dia sou eu, para 20 mil pessoas todo dia, 25 aqui, acolá. Vocês estão falando para milhões. E o espectador do UOL tá cagando para isso. Tá cagando para isso. O que a gente pode fazer? A vida é como ela é. Será que não tem santista assistindo os programas da grande mídia? Eu acho que são muito poucos, porque, assim, se o Santos fosse respeitado, eu tenho certeza que eles veriam o tamanho da potência que é a torcida do Santos, principalmente na internet. Sabe? Eu acho que é um pensamento absolutamente equivocado.
Você fazer um programa desse no Band Esportes eliminando o Santos Futebol Clube, achando que é só um timeco de praia, tá ligado? O Ninguém Futebol Clube, etc e tal. Isso acontece com o Botafogo também no Rio. Mas não tem nenhum programa não tem nenhum programa G4 no Botafogo que se fala de Fluminense, Vasco e Flamengo e deixa o Botafogo de fora. Isso não existe no Rio de Janeiro. Isso não existe, cara. Você acha que lá é igual? Não acho que seja igual, mas vai ter. Se você for fazer um programa dos 4 grandes, vai ter um carinha ali pra falar do Botafogo. Agora você não tem ninguém, um representante. Você simplesmente excluir, fingir que não existe. Porque antigamente, né, você assistia lá o Gazeta Esportiva e tinha lá os 5 minutos finais. Agora nem isso mais. Agora não, foda-se o Santos, essa merda, esse clube pequeno, minúsculo. Não vamos falar. Essa bosta esse, bicampeão mundial, imagina, não vale nada, acabou quando o Pelé aposentou. É isso que os caras pensam. Os caras é isso que os caras pensam. Os caras não têm respeito nenhum pela instituição Santos Futebol Clube. Os caras ignoram a audiência. E se não tivesse audiência, vários e vários canais que falam do Santos não teriam tanto sucesso e não fariam muito dinheiro, inclusive. Então, assim, olha a audiência desses canais. Olha a audiência desses canais. Canais que batem muitos canais de time grande no Brasil, velho. Muitos canais de times grandes no Brasil são os canais que falam do Santos. Mas são ignorados pela grande mídia, infelizmente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? 100%. 100%. Cara. É uma lógica que eu acho... A gente já debateu isso várias vezes com vários jornalistas que foram aí no nosso programa, mas é uma lógica que eu acredito que não vai se sustentar por muitos anos ainda, velho. Acho que as pessoas eu sinceramente... Porque as pessoas já estão nichando, cara. Já! Esses G3 da vida vão acabar. Vou lá no canal do Felipe que ele fala do Palmeiras. Vou lá no canal do Santos, do Rodolfo, que ele vai falar só do Santos. Vou lá no canal do Mauro César, que ele vai falar só do Flamengo. Vou lá no Massini, no Vessone, que ele vai falar do Corinthians. Cara, não vou precisar ouvir o Joãozinho da Silva na ESPN de manhã pra falar de todos os times. Assim. Não, e aí assim, se eu vou assistir o posse de bola, com todo respeito, assim, vocês sabem, o Juca é minha maior inspiração. Trajano também. O Olavier é um grande jornalista. O Mauro Sérgio já teve seu tempo áureo, que às vezes parece que vai voltar e, né, enfim, mas não volta. O Arnaldo, ele sabe quando ele quer, né? O Arnaldo Ribeiro é um grande cara, o Tirone é um puta de um apresentador. Mas assim, eu como santista, digamos que o Santos seja a pauta lá. Quem desses caras vai aprofundar a discussão que eu vou falar, puta, caralho, o cara tá manjando muito, hein? Geralmente os comentários que sobre o meu time nesse programa são os comentários nesse programa que eu tô falando, não é nesse programa. Nesses programas, eu citei um aqui porque é um recheado de dinossauros, né? Que são os melhores. Agora, desse estilo, quem é o cara que aprofunda no Santos e fala assim, caralho, esse manja... Não tem, cara. Não tem. Não tem, porque tá cada um simplesmente mergulhado no seu próprio universo, cara. Mergulhado no seu próprio universo. Às vezes nós mesmos aqui, cara. Cara, eu tava conversando com um brother meu. 2019. Mas a gente ainda, eu acho que a gente ainda consegue falar do que tá acontecendo nos outros clubes, pelo menos os principais, de um jeito que faz alguém pensar em alguma coisa. Não, sim, entendeu? Isso é por conta da nossa veia, mas assim, eu pelo menos falando por mim, quero saber de você, mas, cara, 2018, 2019, quando a gente tinha, por exemplo, a nossa live todo domingo pós-rodada... não, aquilo ali era loucura, não dá pra fazer. Cara, a gente pelo menos se propunha a acompanhar vários outros times, acompanhar o noticiário, a gente tinha o Boteco News naquela época e tal, depois o Pocket, a gente acompanhava meio que, passando um jogo a gente assistia... Depois que mudou, a lógica foi mudando no jornalismo esportivo, nós mesmos mudamos também o nosso jeito. A gente, criamos os nossos canais e tal, estamos mais mergulhados ainda no universo dos nossos times. E aí a gente vai, às vezes, olhando na margem aqui, o jogo do São Paulo, o jogo do Flamengo, o jogo do Fluminense, o jogo do Galo, do Cruzeiro. Eu ainda tento acompanhar ainda, mas, cara, nem isso eu consigo fazer mais direito. Eu me sinto mal, às vezes, até. Me sinto mal, cara.
Me sinto mal. Acho que a gente acompanhava muito mais futebol geral Felipe, antes da pandemia, por exemplo. Eu acho que não é que o jornalismo esportivo caminhou para esse lado. O algoritmo levou o jornalismo esportivo por esse lado. Porque no fim do dia, isso aqui é um trabalho que tá todo mundo buscando grana, velho. Então aí quando você começa a perceber que você vai ter muito menos trabalho, vai ter muito mais audiência se você falar de um time só, que por acaso é o seu, do que se você estudar 10 times e falar desses 10 times, você vai falar, pra que eu vou estudar 10 e falar de 10 se eu posso falar de um, ter muito mais tempo livre e ganhar mais dinheiro com isso? Tudo é balizado pela grana, cara. Simplesmente assim. É assim que é, cara. E o nosso trabalho também se moldou pela grana, porque a gente sempre foi independente. A gente precisou de grana para poder ter um trabalho, né? Para poder sobreviver. É uma conta duríssima de se fazer. Sim. Então, é a lógica algorítmica, cara. O YouTube foi se nichando cada vez mais. É uma coisa muito louca, assim. É uma coisa muito louca. Foda.